Olhando para Bic deitado em seus braços, a expressão de Leylin era complicada. Em relação ao fato de que ela se jogou na noite anterior, Leylin imaginou que havia algumas razões por trás disso. Primeiro foi que Bic teve uma impressão favorável dele. Como ela não teve coragem de vê-lo derrotado, ela veio aqui para consolá-lo. A segunda foi que as práticas deste mundo eram geralmente mais abertas, e Bic não era virgem antes de fazer isso com ele, ela obviamente tinha tido relações *********** antes. Finalmente, devido ao banho de sangue que estava se aproximando, ela estava inquieta mentalmente, então sua mente subconsciente tomou a decisão de fazer algumas atividades estimulantes e assim desabafar sua frustração. No entanto, independentemente das razões, Bic era uma beleza e Leylin não estava perdendo. De repente, o corpo feminino em Leylin tremeu e sentou-se direito. Que horas são? Na verdade, são 7 horas. Não é bom, tenho que ir ao laboratório de experimentos da Mentor. Bic saiu apressadamente da cama e revelou aquele corpo requintado mais uma vez a Leylin. Ela rapidamente fez os botões em suas vestes, antes de dar Leylin um leve beijo em suas bochechas, em seguida, correndo para fora do quarto. Realmente. Leylin olhou para a figura de Bic e sorriu ironicamente. Muito em breve, o romance da noite passada foi jogado na parte de trás da mente de Leylin. O banho de sangue do avião secreto se aproximava, era um dos que nenhum dos acólitos da Abyssal Bomb Forest Academy poderia evitar. Especialmente aqueles acólitos de 5º grau com aptidão genial, eles eram o alvo das academias opostas. Pelo contrário, Leylin só tinha algum talento em Potioneering. Além disso, ele tinha seu Sênior Merlin para angariar toda a atenção indesejada, então ele não estaria no centro das atenções. Esta foi uma das razões pelas quais Leylin nunca revelou suas verdadeiras habilidades. O que se seguiu foi Leylin no seu laboratório experimental, familiarizando-se com um pingente Falling Star, e usando o AI-chip para analisar os modelos de magia. Além disso, ele simulou os feitiços de rank 0 com altos graus de ataque para serem usados em conjunto com suas poções de ataque, em preparação para o banho de sangue no avião secreto. As nuvens eram uma mancha de cinza e, de tempos em tempos, chuviscava, o que fazia as pessoas sentirem que a sombra pairava sobre elas no horizonte. Acólitos vestindo vestes cinzas foram amontoados em um campo cheio de ervas selvagens. Cada um deles tinha uma expressão solene, e seus olhos traziam possíveis olhares viciosos ou vazios. Uns poucos magos oficiais, vestidos de preto e branco, estavam diante deles. Leylin estava em algum lugar na esquina dos acólitos e mantinha um perfil baixo, e de vez em quando dava uma olhadela para os professores à sua frente. Na vanguarda dos professores estava um homem grande, usando vestes negras, que ficou parado, e subconscientemente, ondas de energia irradiavam de seu corpo, o que fazia a circulação da força espiritual de Leylin parecer um tanto lenta. Essa pessoa é definitivamente o presidente da nossa Abyssal Bomb Forest Academy, um posto magus das lendas. Leylin abaixou a cabeça, não ousando levantar a cabeça novamente. Quanto ao desejo de usar o AI-chip para escanear, Leylin enterrou profundamente dentro de seu coração. O poder de um magus do grau 2 era extremamente misterioso, e Leylin não tinha confiança em esconder esse AI-chip dele. Além disso, agora o AI-chip não conseguia nem ultrapassar as barreiras de um magus do posto 1, então ele não precisava se envergonhar ainda mais. Mas, estamos ativando o avião secreto aqui mesmo? Leylin olhou para os arredores. Sob o céu pouco iluminado, o campo estava silencioso, os roedores e os lagartos, como se descobrissem que uma grande batalha estava chegando, há muito tempo haviam deixado o local. Entre os acólitos, Leylin chegou a ver Bic, Merlin, Nissa, Jaiden e outros. Jaiden ficou na frente dos acólitos e seu rosto estava extremamente sombrio. Havia grossos círculos escuros ao redor dos olhos e parecia que sua condição não era grande demais. Nissa estava no final da multidão, e toda a sua figura estava envolta em vestes cinza, que era extremamente discreto. Quanto a Bic e Merlin, eles estavam murmurando um para o outro. Depois de ver Leylin, Bic até lhe deu um sorriso. Bic tem algumas poções de ataque que eu dei a ela, e ela não é um alvo importante, então provavelmente ela ficará bem. Leylin se consolou. Eles estão aqui. Eles estão aqui.
De repente, um tumulto foi causado entre os acólitos, que quebraram o trem de Leilin de pensamentos. Leilin inalou um bocado de ar e levantou a cabeça para olhar à distância. No horizonte distante, uma mancha negra apareceu de repente. Com a mancha negra gradualmente se aproximando, seu tamanho também ficou maior e maior. Quando a mancha negra chegou na frente dos representantes da Abyssal Bomb Forest Academy, Leilin conseguiu ver a aparência completa dessa criatura. Era um besouro gigante, com 8 pernas longas e resistentes. Cada um deles tinha mais de uma dúzia de metros de comprimento. No topo da pequena cabeça do besouro, havia um par de olhos compostos que observavam as massas da Abyssal Bomb Forest Academy. O alvo tem uma camada de barreira defensiva e é principalmente classificado como um magus de posto 1. Anfitrião é recomendado para ficar longe do alvo neste momento, o AI. A voz de Chip soou, o que fez Leilin perceber o quão formidável era esse besouro. Si. Do besouro gigante, algumas gotas de saliva verde amarelada escorreram de sua boca, que caiu no chão, corroendo um grande buraco. Os acólitos vizinhos se afastaram em uníssono. Seus rostos estavam pálidos, aparentemente chocados com isso. Do que você tem medo? É apenas um besouro Ice Teledeck. Silêncio! Sob as restrições estabelecidas pelos professores na frente, os acólitos se recuperaram gradualmente de seu medo. Seeley, seus acólitos estavam realmente assustados com o meu bebê. Parece que a situação deles não é muito boa agora. Ha. Uma voz masculina e crocante soou, após o que um magus de meia-idade, vestido de branco, pulou da parte de trás do besouro. Embora ele tivesse um olhar de meia-idade, suas sobrancelhas estavam brancas como a neve. HNG. Aparentemente infeliz com a provocação da outra parte, o presidente careca Seeley friamente arrumfed. No entanto, do AI. A detecção de Chip, Leilin viu que uma onda de energia sem forma foi irradiada do corpo de Seeley para o besouro. Arg! Algumas vozes assustadas vieram da parte de trás do besouro, e isso pareceu ser feito por jovens. Seeley! Você na verdade! Um magus de sobrancelha branca estava furioso, e suas sobrancelhas de repente ficaram vermelhas, como se o sangue fosse escorrer dele. Como está? O presidente Seeley deu um passo à frente como se fosse arrogante. Esse homem de meia-idade, de testa branca, deveria ser o presidente da Seide Gothams Hat. Embora ele também seja um magus do nível 2, o presidente Seeley é um mago negro, destacado na arte do combate, então sua força é definitivamente mais forte do que as sobrancelhas brancas. Os olhos de Leilin brilharam. Apenas quando os acólitos pensaram que estes dois presidentes estavam prestes a lutar, um zumbido viajou do céu. Uma enorme carruagem de cavalos que se estendia por algumas dezenas de metros, com um par de asas brancas de neve de cada lado, descia gradualmente sob o controle de alguns condores. Asterisco Bang. Asterisco. A carruagem do cavalo pousou firmemente no chão. A porta se abriu e uma dama de cabelos dourados e roupas brancas saiu dele. Guru, pare. Não esqueça que assinamos um acordo. Ouvindo a dama de cabelos dourados, Seeley e Guru zombaram e voltaram para seus respectivos grupos. Atrás da dama de cabelos dourados, um grupo de acólitos saiu da carruagem do cavalo. Seus corpos evidentemente irradiavam fortes ondas de energia. Ele. Seeley, espero que seus acólitos sejam capazes de sobreviver. Não deixe sua academia se transformar em um verdadeiro cemitério. Guru de sobrancelhas brancas zombou. Atrás dele, o besouro gradualmente dobrou as pernas, formando um lance de degraus, onde muitos acólitos desciam dele. Os acólitos de ambas as academias olhavam ameaçadoramente para o acampamento da Abyssal Bomb Forest Academy, como se os acólitos ali fossem presas. A maioria deles é acólita nível 3, e há um número raro de acólito nível 2. Quanto ao acólito nível 1, não há nenhum. O coração de Leilin se apertou. Devido ao enfraquecimento do estado da Abyssal Bomb Forest Academy, as regras do banho de sangue obviamente não eram favoráveis a elas. Não só eles eram 2 contra 1, mas o outro lado poderia deixar seu acólito nível 1 ser excluído do banho de sangue.
Ao contrário da Abyssal Bomb Forest Academy, todos os seus acólitos tinham que entrar. Estes acólitos de nível 1 só podiam desempenhar o papel de bucha de canhão quando entravam, e não tinham mais uso. Depois desse alistamento obrigatório, a Abyssal Bomb Forest Academy definitivamente ficará em pior situação. Leylin olhou para os acólitos de sua academia que tinham 11 a 12 anos de idade e suspirou dentro de seu coração. However, Leylin não poderia oferecer nenhuma assistência a eles. No máximo, sob as circunstâncias de que sua vida não foi ameaçada, ele faria o melhor para ajudá-los. Agora, ele tinha algo mais importante para cuidar. Chip, ajude na gravação. Neste momento, Leylin era um acólito nível 3 e o AI. A habilidade do Chip também aumentou. A maior parte do acólito nível 3 não pôde escapar do AI. A detecção do Chip agora. Leylin escolheu os acólitos que carregavam artefatos mágicos. Não importa se era o seu lado ou o outro, ele os registrou. Essas pessoas eram aquelas que ele tinha que ter em mente durante o banho de sangue. Ouvindo o tom provocativo da outra parte, o rosto do presidente Seeley ficou sombrio. Ele acenou com as mãos. Chega desse absurdo, vamos começar. Desde que você tenha essa sinceridade, como poderíamos aceitar recusar sua solicitação? O guru de sobrancelhas brancas e a senhora de cabelos dourados riram e acenaram com a cabeça. Vamos começar. Ouvindo seus presidentes, os magos oficiais das respectivas academias deram um passo à frente e começaram a recuperar muitas coisas estranhas de seus sacos, mantos ou mesmo dentro de seus corpos. Depois disso, eles começaram a formar uma formação. Quando terminaram, uma estranha formação mágica foi arranjada no chão. Elas são runas que tornam a base robusta, conectando energia e criando chamas. Eu reconheço alguns desses. Os olhos de Leylin brilharam e registraram todas essas formações com o AI e Lasca. Quanto aos 3 presidentes, depois de o seu pessoal ter terminado de preparar a formação, cada um deles avançou e retirou 3 rolos de cor carmesim. Com o meu nome, Seeley, convoco a vontade da batalha, que percorre o deserto e ative o glorioso e mortal lance de escadas. Os 3 presidentes cantaram e simultaneamente rasgaram os pergaminhos em suas mãos. Asterisco Bang. Asterisco relâmpago carmesim continuamente trovejou, na área acima, onde os 3 rolos vermelhos estavam rasgados, uma enorme abertura apareceu de repente do vazio. Asterisco voxos. Asterisco inúmeros trovões e relâmpagos surgiram de dentro, e barulhos de explosão e assobio vieram da abertura. Dezenas de segundos depois, o vazio se acalmou. Este é um plano secreto que agora é um ponto de recursos abandonado. Quaisquer organismos e recursos de valor foram limpos por nós. Neste momento, ele se tornará seu campo de batalha.